Oi? Ele aí. Ah! Boa Deu noite, tudo certo, bem, hein? Vanes? Ótimo, e você? Bem, graças a Deus. Que Como é que tá frio a é esse, família? hein? Tá tudo bem. Ai, graças a Deus. Estou falando um pouquinho aqui pro pessoal do seu pequeno currículo, do seu gigante Obrigado. currículo, e eu falando um pouco aí da sua humildade, do seu profissionalismo, que é incrível. E a gente sempre tem a honra de ter você conosco, sempre muito prestativo, muito atencioso. A gente agradece aí de coração, Que né? isso, um prazer. O alimento, o pão é um alimento super simples, né? Então, assim, não tem como fazer muita firula. É o alimento que representa, o pão representa o alimento, né? Se vê até Sim. o presidente da República falando sobre não pode faltar o pão em casa, né? Ele não está falando que não pode faltar o pão mesmo, né? Ele está falando do alimento mesmo. Então, Sim, o sim. alimento, de uma certa forma, é uma coisa tão simples, mas o pão representa muito para a nossa sociedade. Então, é por isso que é a simplicidade do pão mesmo. O pão acho que me inspirou nisso aí. É, né? Se eu sou assim, talvez tenha sido inspirado pelo próprio pão mesmo. E assim, Johannes, como é que surgiu essa paixão por pão na sua vida? Conta pra gente um pouquinho. Surgiu bem por acaso, assim, né? Primeiro, o meu primeiro contato com pão foi com minha mãe. Minha mãe fazia uns pães integrais em casa e vendia na cidade, assim, alguns, né, a farmácia e tal, ela vendia alguns pães, mas era mais né, não era o trabalho dela, assim, ela era dona de casa mesmo, mas fazia uns pães. Esse foi o meu contato com pão. E a família nossa metade da parte da minha mãe é marceneira e metade do meu pai, a outra família do meu pai é mecânico. E aí eu fui estudar na Alemanha para fazer carpintaria. E aí não tinha vaga para, né, para morar na República de carpinteiro, então eu fui para panificação. Meu irmão já tinha começado a panificação e ele me incentivou. Eu falei, Anderson, vem para panificação que você fica aqui um tempo nessa república e depois disso você escolhe o que você quer fazer. E aí, inevitavelmente, eu me apaixonei pelo negócio, realmente foi muito rápido. Me apaixonei por um motivo também, né? Foi uma grande inspiração que eu tive, né? Eu Uhum. tive um professor que é um dos maiores conhecedores de fermentação natural que existe na Alemanha, né? Então, fui muito bem levado para esse mundo. Que bacana. O seu irmão continua na área também ou não? Meu irmão continua na área, também é um grande padeiro, é um mestre padeiro. Hoje ele está mais na área de salsicharia, para ser sincero, do que Uhum. na panificação. Faz umas salsichas muito gostosas também, mas E ele é um tá na cara Alemanha ou aqui no fantástico. Brasil? Ele mora no interior de Minas, bem numa Ah, cidadezinha que chama Carmo da Mata. conheço, É poxa! mesmo? É É verdade. mesmo? Eu vi que você fez um post de Divinópolis, alguma coisa, eu morei em Isso. Divinópolis. Ah, Ah, sim, pois então. O meu filho mora lá em Divinópolis, eu tenho uma família que toda bacana. lá. Muito Eu bom. ia muito também passear em Carmo da Mata. Que bacana, mundo pequeno, É, né? é. E hoje você vai trazer uma novidade aí pro pessoal. Oi, Everton, eu sou a Regiane, tá dando oi, Ellen, porque assim. Desculpa, ela tá aqui do meu lado, tá falando com o Everton. É uma confusão. E hoje você vai trazer pra gente aí como fazer um levain, né? Isso. Diferentes maneiras de fazer levains, né? Porque, assim, hoje como fazer pão se tornou uma febre, né? Parece. Porque pelo que Sim. o Google, né? A busca do Google, nossa, virou uma febre mesmo. E, nossa, nunca recebi tantas pessoas questionando ou querendo aprender a fazer um pão de fermentação natural. É claro que eu acho que o primeiro passo para quem quer fazer um pão talvez seja começar com uma fermentação mesmo biológica, e o segundo passo seria uma fermentação natural, que é um passo um pouquinho acima pelo fato de você ter que cultivar um ser vivo ali que talvez tenha um pouco mais de detalhes, mais de cuidado, mas não que seja difícil, assim, sabe? Uhum. Principalmente assim, quem tem filhos, talvez saiba um pouco mais, talvez tenha mais prática nisso aí, sabe? Porque é como alimentar uma criança mesmo, sabe? Tem que ter todo um cuidado, né? E uma outra coisa que eu ia te perguntar, Johannes, com esse isolamento social, você acha que a procura por fazer esse tipo de produto aumentou? Você Com acha que as padarias certeza.
Com certeza. Inclusive, eu vejo um caminho sem volta. E assim, as padarias que estão até assistindo a gente comecem a fazer pão de fermentação natural, porque quando o pessoal começar a voltar a trabalhar e a rotina normal, eles não vão ter mais tempo de fazer pães de fermentação natural e com certeza isso é uma coisa que é um bom legado que vai ficar durante essa pandemia, né? Entendi. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Você quer fazer agora a demonstração do levain e depois a gente entra nas perguntas? Porque eu acredito que vai surgir bastante perguntas, né? A gente tem uma relação aqui que a gente perguntou para os nossos seguidores e a gente tem uma lista de perguntas para fazer para você. Ótimo. Mas se você quiser fazer a demonstração agora, vou fazer, eu acho que seria ideal. Tá, eu vou fazer aqui, ó. Vou tentar ver se eu consigo. Eu fiz uma improvisação aqui para ver se eu conseguia, para vocês verem. O mais importante quando você começa uma fermentação natural são dois. A gente fala que a panificação tem dois grandes pilares: tempo e temperatura. Então, assim, não adianta você querer fazer uma fermentação natural rápido, você não vai conseguir, porque precisa de um tempo para se desenvolverem todas primeiro as bactérias fermentativas e depois os lactobacilos que vão trazer o sabor mais acético ou mais lácteo, depende de como você conduz essa fermentação, tá? Então, assim, dois pilares super importantes, tempo e temperatura. Temperatura hoje está bem fria, então assim, isso quer dizer que eu preciso elevar um pouco mais a temperatura da água que eu tenho normalmente, talvez até esquentar um pouquinho essa água, deixar um pouquinho morna para ajudar isso aí. Isso era uma das perguntas que a gente tinha para fazer, você já respondeu. Legal, bacana. Então. Porque eu até assim, se vocês querem começar uma fermentação do zero, eu acho ótimo, mas se você não tem ainda uma experiência e fala assim, puxa, eu queria ter uma fermentação natural, eu recomendo que você, se você tiver algum conhecido ou alguma padaria que possa te fornecer uma iscazinha, para que com essa isca você possa fazer sua própria fermentação natural, seria ótimo. É tipo aquele, sabe, do kefir? Sei. Então, lembra aquele kefir? Então, é como se você ganhasse aquelas bolinhas do kefir e fizesse seu próprio iogurte, né? Mais ou menos assim. Sim. Então, você pode pedir algum amigo, algum colega que tem essa fermentação natural e aí, em cima dessa fermentação natural, você começa a continuando da vida nela, né? Então, seria o primeiro passo. Vai alimentando, né? Isso, vai alimentando ela. Mas, se você falar assim, não, eu quero começar uma fermentação natural, principalmente nesses tempos mais frios, assim, tem que tomar um certo cuidado para que a temperatura não baixe muito da massa e aí você vai ter uma dificuldade um pouco maior para se fazer ela. E aí existem dois processos. Primeiro, o processo que você pega com frutas, você pega as frutas, joga dentro de uma água e deixa essa fruta começar a fermentar a água. E aí você joga essa água já fermentada na farinha de trigo, mistura, faz um mingau. E aquelas bactérias que já começaram a fermentar já ajudam a fermentar a fruta ou a água, já ajudam a fermentar a própria fermentação natural. Uma dica que meu irmão até faz isso bastante, ele mora lá em Carmo da Mata, ele usa uma banana preta, mas uma banana bem preta, mas sabe aquela banana quando começa, todo mundo esquece na vasilha de frutas, e ela fica bem pretinha mesmo, aquela começa a já fermentar ali quando ela está naquela cor. E quando você joga isso na massa, ela ajuda também a fermentar mais rápido. Então é uma boa dica também para começar com frutas. Só que existem os padeiros que são raiz, que falam, não, meu pão é feito com água, farinha e sal. Somente isso. E aí a gente vai fazer, então, essa versão aqui. Primeiro, quando vocês usarem farinha para começar... Eu só vou desativar os comentários aqui para facilitar. Tem alguém dizendo que não está conseguindo ouvir. Conseguiu ouvir agora, gente? Vocês estão conseguindo ouvir a gente direitinho? Eu estou te ouvindo bem, viu? Eu também estou ouvindo. Eu vou só desativar os comentários para poder visualizar melhor, tá bom? Ok. Então, quando vocês forem começar uma fermentação natural, ou até mesmo quando vocês já tiverem uma fermentação natural, se vocês quiserem adicionar um pouquinho de farinha integral dentro da massa,
é muito bom, porque a casca, né, tem muito mineral, e os minerais ajudam a desenvolver melhor uma fermentação natural, né? Então, eu tenho a sorte de ter o meu próprio moinho aqui em casa. Ah, que Então, ó, deixa legal. eu ver se eu consigo. Então, eu vou tentar fazer aqui, para todo mundo ver, a própria farinha. Então, eu vou ligar aqui, e aí, ó, vou usar a garrafa. E a farinha, Johannes, ela pode... Você tem moinho em casa, tá? Mas quem não tem, pode ser com qualquer farinha? Como que é? Desculpa, não escutei? Você tem o moinho aí, você tá fazendo sua farinha no De momento. Quem trigo. não tem, Isso. isso. A gente pode utilizar qualquer tipo de farinha ou tem alguma espécie? Pode ser qualquer uma. Pode ser uma farinha de trigo integral, assim, se vocês tiverem acesso à farinha orgânica, é melhor ainda. Mas se Tá. não tiverem, pode ser qualquer farinha integral, porque o que mais vale são os minerais que vão ter dentro dessa farinha. E aí, sim, depois de você ter farinha integral, a mesma parte você joga de água. Opa, aqui eu tenho uma água. Deixa eu só abaixar aqui para vocês verem. Tá. Aqui está a farinha e aqui está a água. A água eu uso sempre mineral, porque é importante que essa água seja... Deixa eu virar aqui um pouquinho, para ver se eu consigo... Estão conseguindo ver? Estamos sim. Tá. Agora sim. Então, eu sempre gosto de colocar a água mineral, porque a água mineral não tem o cloro, né? Que normalmente tem... Então, pode comprar um pouquinho de água, água mineral mesmo. E nesse tempo de frio, é bom colocar um pouquinho para quebrar o gelo dela, sabe? Por mais que não tenha ficado na geladeira a água, é importante que vocês quebrem um pouquinho o gelo dela, porque quanto mais quente tiver, melhor vai ser para fazer sua fermentação natural. Então, Pode falar? Tem uma quantidade exata para fazer esse... Você colocou uma quantidade de farinha e uma quantidade de água, mas tem uma quantidade exata que você colocou aí ou não? Não, aqui eu estou colocando mais ou menos uma parte por uma parte, ou seja, 50 gramas para 50 gramas de água, isso. E aí eu mexo. Eu, particularmente, uma das minhas fermentações naturais, eu costumo dar vida para ela, que nesse momento que a gente está macerando ela e está dando vida para essa fermentação natural. Eu gosto de colocar um versinho, que eu falo sempre do pó à massa, da massa à fermentação. Cumpra assim sua graça, dando vida à massa do pão. Que lindo. E aí, como se fosse um toque do Harry Potter, ela incorpora também, porque como você dá vida a um alimento, não pode ser simplesmente dar vida para qualquer coisa. São poucos alimentos que a gente dá vida. E o pão, a gente tem a honra de ser, né, o pai de um alimento vivo. E quando você dá vida a alguma coisa, quando você incorpora amor, quando você incorpora poesia, você eleva o seu alimento para um outro patamar, hein? Acredita em mim, isso é muito importante. Não tenha dúvida, acredito muito. Que legal. Desse momento agora, o que nós vamos fazer? A gente vai deixar essa fermentação agora por mais ou menos... Opa, deixa eu cobrir aqui. E eu vou deixar ela aqui por mais ou menos 1 dia a 1 dia e meio. Porque os primeiros 2 dias desse momento que aconteceu aqui agora, que é primeiro a hidratação da farinha e aí os micro-organismos que estão no ambiente, porque qualquer ambiente tem um micro-organismo. E isso que faz da fermentação natural uma assinatura, Regiane, porque os micro-organismos que tem em São Paulo não são os mesmos que tem, não sei, em Minas, não são os mesmos que tem em São Francisco, não são os mesmos que tem na França. Então são micro-organismos únicos que você incorpora através desse ambiente que a gente está, e aí você começa a ter uma assinatura, porque cada fermentação natural, partindo desse princípio, é única, porque você adiciona esses micro-organismos da sua região para fazer ela. Então, os 2 primeiros dias a gente está desenvolvendo as leveduras, né, que são muito importantes para fazer o pão crescer, mas não são as mais importantes, não são as únicas, são as mais importantes para o pão crescer. Mas ainda vai faltar o sabor,
Por isso que a gente precisa esperar, então, o terceiro, quarto e quinto dia para que a gente possa conduzir e caminhar essa fermentação natural para que ela comece a desenvolver os lactobacilos. Esses lactobacilos dividem basicamente em dois grupos, os ácidos lácteos e os ácidos acéticos. Quanto mais frio eu tenho a temperatura do ambiente, mais ácido acético eu desenvolvo. Quanto mais quente eu tenho um ambiente, mais ácido lácteo eu desenvolvo. O ácido acético é aquele que é parecido com o limão. Lembra que é aquele acidez que vem do fundo da língua. E o ácido lácteo é o que vem da ponta da língua, que é o iogurte, né? Então, o acético é vinagre, limão, e o ácido lácteo é mais o iogurte. Então, é um pouco diferente. E isso é muito legal, porque você tem que experimentar a sua fermentação natural durante esse processo para que seu paladar comece a incorporar esses sabores. E era um dos exercícios que o meu chefe, na época, fazia todos os dias, porque todo dia era eu e ele quem alimentava a fermentação. Eu carregava o saco de farinha, né, claro, e ele só falava a quantidade que tinha que colocar e depois falava, agora experimenta. Todos os dias tinha que experimentar, porque a fermentação na Alemanha é um pouco diferente do que a fermentação de trigo, né? Porque lá na Alemanha a gente usa muito centeio. E a fermentação natural na Alemanha é necessária porque o centeio não tem a proteína que o trigo tem, né? Então, lá você tem as pentosanas e você precisa de um certo nível de acidez específica para você abrir essas pentosanas para que o centeio tenha uma certa liga. Caso contrário, você não tem essa liga e o pão fica horroroso. E aí, assim, por isso que se faz tão necessário na Alemanha trabalhar com uma precisão muito grande de ácidos para você fazer um pão de centeio. Mas como a gente vai fazer pão aqui, por exemplo, é um pão de trigo, né? Então a gente usa mais, eu diria que é mais para, primeiro, levedar naturalmente um pão, ou seja, fermentar naturalmente um pão, e também para aromatizar ou saborizar o pão, sabe? Então, assim, esses são as principais funções da fermentação natural na farinha de trigo, que são incríveis, porque você não só adiciona os sabores e o aroma, mas também você ajuda na digestibilidade, né? Porque o processo de longa fermentação ajuda a quebrar as proteínas também, fazendo com que a digestibilidade seja maior. E até o aumento de absorção de alguns minerais também é maior no organismo quando você tem um certo nível de acidez no alimento. Então, isso é bem legal mesmo. Assim, a fermentação natural, quem experimenta, dificilmente volta. Eu queria te apresentar minhas 3 fermentações naturais. Posso? Pode, claro, deve. Beleza. Então, eu tenho primeiro, essa aqui é a primeira. Essa aqui chama Yara. É o nome da minha mãe. Já tem 5 anos que eu fiz essa fermentação natural. Porque que legal. A minha mãe... Olha isso, é uma história bem legal, porque a minha mãe faleceu esse ano, no começo do ano. Infelizmente, ela se foi e ficou a fermentação natural. Então, assim, toda vez que eu faço um pão, eu lembro muito dela. Ela revive através dessa fermentação natural, né? Então, é uma lembrança que eu tenho muito grande dessa fermentação natural aqui, porque saem realmente pães maravilhosos, viu? Eu vou até te mostrar o pão que saiu daqui. Esse aqui, ó. Esse aqui foi que lindo! Esse pão eu assei aqui em casa mesmo. Então, que legal! Então, são maneiras diferentes de você fazer, de você saborizar. Porque aqui eu coloquei não só farinha integral, que a minha mãe fazia muito usando farinha integral, eu também usei um pouco de polvilho, porque minha mãe é mineira. Então, eu falei assim, vou colocar um toque de polvilho aqui. E realmente trouxe quando eu cheiro aqui, ó, eu sinto um pouco queijo, sabe? Alguma coisa de queijo. Leite, queijo, sabe? Vai para essa direção. E as fermentações naturais têm esse poder também, sabe? Inclusive, é muito usado na França e alguns padeiros usam para fazer croissants, por exemplo. Porque traz essa nota láctea, ajuda a arredondar o sabor da manteiga do croissant, fazendo com que a percepção do consumidor seja maior. Ele acha que tem mais quantidade de manteiga do que normalmente tem, por causa da fermentação natural. E esse polvilho azedo, você colocou na hora que você foi fazer o fermento, você colocou a mesma quantidade? Como é que foi? Foi só um pouquinho? Eu coloquei
se eu pegasse 100 gramas de farinhas, em geral, eu peguei 70 de farinha de trigo e 30 de Tipo, polvilho. ah, Para dar legal. só um toque. Porque como o polvilho não tem a liga, né? Aí Aham. atrapalharia talvez um pouquinho, mas eu usei 30% para começar. E alimento ela sempre com 30% de polvilho também. Bacana. Depois eu tenho uma outra fermentação natural. Essa aqui é a Cora. A Cora é a que eu fiz aqui agora. Depois alimentei Ah, ela mais com farinha de trigo. Por que que ela chama Cora? Por causa da poesia que eu incorporo nela, que eu adoro poesia. Eu acho que a poesia é uma coisa, nossa, é incrível. Ela leva a gente para outro patamar, né? Então, assim, sou sim. muito apaixonado pela poesia. E aí eu crio essa fermentação com poesia. E de vez em quando eu boto para escutar. Eu tenho um radinho, eu ligo perto dela, boto sabe, numa MPB ou então numa música clássica, deixo ela escutando um radinho. Eu acho que são coisas que vão incorporando a fermentação natural, são coisas lúdicas. Talvez muita gente vai falar assim, nossa, que maluquice é essa? Mas se eu Não é o parto que do te inspira, princípio, né? É o que te inspira, não tem dúvida. e se é uma coisa viva, então assim, a gente tem que partir do princípio que ela é como nós, então, particularmente, né? Que vai gostar dessas coisas também. Eu tenho certeza que isso faz uma certa diferença. Isso já foram até comprovados em para criar frutas e tal, o pessoal coloca música para a fruta desenvolver melhor e tal. Então, Ah, que assim, legal. então eu achei bem legal assim, de trabalhar com esses aspectos lúdicos, porque a fermentação natural é isso, é storytelling, né? É contar uma história, essas coisas conectam as pessoas e elevam aquilo que você está falando, fazendo para um outro patamar. Isso que é fantástico de proporcionar para as pessoas, né? Não é só um alimento, né? É um Sim. alimento que tem uma história por trás. E quando você senta numa mesa, num jantar, e serve, né, sei lá, um jantar e tem um pão, tem que ter um pão, viu, gente? Todo mundo está escutando a gente, não esqueça de colocar um pão na mesa. O É pão verdade. é muito importante. E um pão de fermentação natural, de preferência. Ele conecta as pessoas também, né? Assim, as histórias, quando você conta uma história dessa na mesa, numa família, você começa a conectar as pessoas, porque todo mundo fica encantado com as histórias e a percepção do sabor, sem dúvida nenhuma, é muito diferente também. Então, são essas duas. Aí eu tenho mais outras duas aqui. Essa aqui eu estou fazendo... eu fiz porque o Fernando Oliveira, ele está fazendo o fermento de garrafa, que é um super tradicional no Brasil, que é Isso, um fermento de garrafa. Só muito que bacana. eu já fiz ele ficar um pouco mais duro, porque eu já fiz o processo do fermento de garrafa, do Fernando, que ele ensinou, que ele conta até uma história muito legal, que ele fala, porque lá em Vinhedo, onde ele vem, ele conta a história. Vou até me permitir contar essa história, porque eu sou amigo do Fernando, e ele conta, eu acho maravilhosa essa história, porque ele falava assim, cara, minha mãe levava para debaixo da cama com ela, porque e é corretíssimo, porque debaixo da cama é que é quente. É A quente. fermentação natural adora. E ele fala que até cobria os pães com cobertor, né? Colocava um plástico por cima, colocava um cobertor por cima. E ele não entendia isso, né? Mas na verdade ela estava esquentando o pão para ele poder fermentar melhor, para se desenvolver melhor. Então essa massa chama ou massa de Cristo, ou garrafada, fermento de garrafada. Ele é sempre, ele tem uma história muito bonita, porque é o seguinte: você fazia um pão e tinha que dar para outras pessoas também. Então, assim, era tipo Sim, uma regra, sabe? E isso. isso contaminava muitas pessoas, né, com essa questão de dividir, porque o pão tem um aspecto religioso muito forte, né? Nós temos uma grande figura que é Jesus Cristo, que falou muito sobre pão, e ele compartilha o pão, né? O momento auge de uma missa é o compartilhamento do pão, né? E é a própria encarnação dele dentro da gente, né? Então, assim, Uhum. imagina um simbolismo tão forte, né? Tão presente, assim, dentro da nossa sociedade, que esse fermento de garrafa representa. Então, assim, resolvi fazer. E outra que eu estou fazendo aqui, que é a última, ainda não está pronto ainda, é o de grão de bico. Nossa, que sensacional. Esse aqui eu coloco a água a 80 graus, aprendi com o Carl Desmet. Eu vou contar já quem que é esse cara. É o Claro. cara mais bacana do mundo de fermentação, do mundo da fermentação natural. A gente coloca aqui a água a 80 graus
e acredito que em 2, 3 dias, esse aqui começa a borbulhar, que parece sabe, uma garrafa de espumante, assim. Fica Sim. fervendo mesmo, de tanto micro-organismos que tem aqui, que ajudam a levedar. Então, assim, essa aqui eu vou ver se eu faço um pão com ele. Por que especificamente essa fermentação natural? Porque não sei se você sabe, mas a Puratos tem a biblioteca da massa madre, né? Que é Sim. da fermentação natural, né? A biblioteca da fermentação natural. E aí nós temos lá catalogado já 128 fermentações naturais. Essa biblioteca fica na Bélgica, fica em Sanvit, é uma cidadezinha divisa com a Alemanha. E essa cidadezinha é bem pequenininha, acho que deve ter umas 6 mil pessoas, tem essa biblioteca. Lá estão guardadas 128 fermentações naturais do mundo inteiro. E aí, um senhor, se eu não me engano, ele é da Síria, alguma coisa assim da Síria, ele falou assim, puxa, eu fiquei sabendo que vocês têm uma fermentação, uma biblioteca da fermentação natural, e eu gostaria de guardar meu fermento natural aí. Aí o Carl Desmet, que é o curador dessa biblioteca da fermentação natural, ele falou, não é qualquer um, sabe? É difícil colocar, porque assim, tem um custo muito alto guardar a fermentação natural lá, é mais delicado guardar a fermentação lá. Então, assim, ele falou, vamos ver e tal, né? Tava assim, encontrando maneiras, né? E aí ele falou assim, sabe por quê, Carl? Porque eu tenho uma fábrica de pão pita e eu tô com 80 e poucos anos de idade. Meus filhos vão assumir e já falaram para mim que vão trocar esse fermento de grão de bico por fermento fresco. E aí eu tenho certeza que depois eles vão se arrepender e eu queria que eles pudessem recorrer a uma amostra em algum lugar. Nossa. E aí essa história foi o suficiente para o cara falar, bota aqui dentro, pode colocar. Traga. Então, que legal. É muito bonita essa história e aí sim está guardada essa fermentação natural lá também. E essa biblioteca da fermentação natural, ela está acessível, né, para visitar. Quem quiser visitar é só acessar lá chama Sourdough Library, e aí lá você pode fazer uma viagem virtual. Assim como também tem vários vídeos lá dentro. E tem uma fermentação, posso contar mais uma também? Pode, fica à vontade, estou uma delícia então, ouvir. Uma tem verdadeira fermentação história, natural uma verdadeira que aula. a fermentação natural, essa eu acho incrível também, porque essa acontece na ilha de Kosmas, na Grécia. É o seguinte, o padre, ele benze as pessoas com um maço de manjericão. E aí, né, ele vai benzendo as pessoas com esse maço de manjericão. Então, essa água benta, ela fica perfumada com o aroma de manjericão. Depois da missa, as mulheres pegam a água dessa água benta, levam para casa, fazem dessa água benta uma fermentação natural e aí fazem um pão para ser comido nos dias de domingo, né? E aí tem todo o ritual, faz o nome da cruz antes de assar, coloca lá dentro. É uma história incrível essa aí também, sabe? Não, são histórias que ele vai catalogando e que a Puratos também vai buscando realmente histórias que tenham, primeiro, que sejam belíssimas histórias, mas não somente isso, porque lá é o centro de armazenamento da biodiversidade, né? Então, assim, o que a Puratos gostaria são 2 grandes pilares. O primeiro é realmente um local onde você tivesse boas histórias, mas muito mais do que isso é ter a biodiversidade na fermentação natural, né? Para saber que tipo de bactérias, que tipo de leveduras existem ao redor do mundo, para poder estudar isso e entender essas leveduras, né? É claro que todo mundo que envia essas fermentações naturais para lá, elas têm completamente, não é usado comercialmente, né? Lá não tem fins comerciais, a biblioteca da massa madre, da fermentação natural, não tem fins comerciais e a gente respeita completamente o sigilo. A fermentação natural é dessas pessoas. Em alguns casos não chegam a ser nossos clientes, mas são das pessoas que estão lá. Então, assim, a gente não faz nenhum estudo e nada que a gente não tenha o consentimento deles, né?
E qual que Isso é a é. fermentação mais antiga que tem lá? Você sabe me dizer de quantos anos? Então, foi uma pergunta que eu fiz para o Carla, a primeira vez que eu fui lá também. Eu já fui várias vezes lá, mas essa foi a minha primeira pergunta, porque eu falei, puxa, eu queria entender se a fermentação mais antiga, sabe? Ele falou, olha, eu tenho fermentação aqui que tem 120, 130 anos de idade, Uba. mas ele falou assim, não tem como provar isso, ou seja, não tem como ele, sabe, não tem um estudo que pode ser feito para comprovar isso. A gente acredita pelas histórias dos clientes que colocam, ou das pessoas que colocam lá as suas fermentações naturais. Nós temos uma que é do Brasil, que é super especial mesmo, que é da Basilicata. É da padaria Basilicata. Ela tem 107 anos de idade. E há 107 anos de idade, eles fazem o pão italiano com fermentação natural. Então, assim, a brasileira, você vê, é uma brasileira e tem tantos anos assim, né? Então, isso é super especial, porque para você alimentar uma fermentação natural, Regiane, a gente entra na segunda parte, né? Que a primeira parte foi que eu fiz minha fermentação natural, adicionei alga. Daqui a 2 dias, quando ela começar a querer borbulhar, eu tenho que alimentar ela de novo. Ou seja, eu vou tirar uma parte, talvez a metade, vou adicionar mais 100 gramas de água e 100 gramas de farinha. Aí já pode ser farinha branca mesmo. Porque quando eu uso o integral, ali tem mais micro-organismo também na farinha integral. O que ajuda também a desenvolver melhor e mais rápido as bactérias, as leveduras, né? Então eu vou alimentá-la de novo, só que posso já alimentar com farinha mais branca. E aí esse processo eu vou fazendo todos os dias até que ela tenha uma consistência de fermentação natural, ou seja, tem aquelas bolinhas, né? E começa a formar isso aqui, ó. Vou mostrar aqui. E essa parte a gente pode utilizar tanto no pão integral, qualquer tipo de pão. Qualquer tipo de pão. Qualquer tipo de pão e qualquer quantidade também. Ah, que legal. Não é falar assim, você tem que usar quantos por cento? Depende do que você quer fazer, que tipo de textura você quer, que tipo de aparência que você quer, que tipo... Então, assim, é muito do feeling mesmo, sabe, Regiane? Não tem uma... Assim, existem várias regrinhas para se aprender a fazer um pão com fermentação natural, que a gente fala no mínimo 10%. De 10% a 20%, essa seria a regra da quantidade de farinha, né? Ou seja, para 1 quilo de farinha eu usar 200 gramas de fermentação natural, e aí usar o sal, que é 20 gramas também, né? De sal por quilo, ou 2%, e aí a água mais ou menos 60%, né? E aí você começa a misturar, porque aqueles micro-organismos que estão aqui dentro, esses micro-organismos que eu cultivei aqui dentro, eles vão começar a contaminar essa massa. Ou seja, os 10% que eu coloquei dentro daquela massa, eles começam a proliferar e transformar aquela massa inteira um pão de fermentação natural. E aí você, depois de fermentado, você pode assar esse pão e fica fantástico. Que bacana. Eu queria dar um recadinho para todo mundo que está na live, que o Johannes deu um presente para vocês, que é uma receita de pão com fermentação natural, que ele já mandou para a gente vai disponibilizar lá no nosso grupo do Padacon, do WhatsApp. Então, quem ainda não faz parte do grupo, é só entrar lá no link que está na nossa bio, entre no grupo, que amanhã a gente já vai mandar a receita para vocês, tá bom? Mas aí você tem mais alguma coisa para falar aí? Sim, então, imagina você fazer isso durante 107 anos, Regiane. Pois é, eu acho isso incrível. É incrível, é uma dedicação. Na verdade. É uma dedicação e tem um conteúdo emocional ali muito grande, porque realmente quando você conversa com esses padeiros que fazem fermentação natural, o vínculo que eles têm com a fermentação natural é o vínculo de pai para filho, sabe? Não é... Por isso que, assim... tem que ter muito cuidado quando conversa com alguém que cultiva a fermentação natural e muito respeito, e é um dos pontos que a Puratos criou essa biblioteca da fermentação natural, foi também em admiração e respeito às pessoas que fazem a fermentação natural, porque, nossa, a gente acredita muito que a fermentação natural é o futuro da panificação. E aí, quando você faz isso durante tantos anos,
você não tem como você não respeitar uma pessoa dessa, uma padaria dessa, com tanta competência, né? Como, por exemplo, a padaria Basilicata, que eu sou fã da empresa e sou fã também dos proprietários, né? Todos eles, o Ângelo, o Sim. Nicola, o Toninho, o Vitório também, todos eles. Adoro eles, são pessoas fantásticas. Bacana, Johannes. Eu queria começar agora com as perguntinhas, Pode que a fazer. gente pegou lá no grupo, né? Algumas dúvidas. Algumas você já até respondeu aí na sua linda aula, mas outras eu sei que estão aqui e as pessoas estão aí assistindo a gente, então a gente quer fazer as Ô, perguntinhas para você. Regiane, Oi, posso pode falar. só para falar uma coisinha? Só para não esquecer, talvez quem estiver assistindo possa ter o prazer de fazer o que eu fiz, que eu queria mostrar para vocês. Existe hoje, porque quando a gente abriu essa biblioteca da fermentação natural em San Vito, assim como esse senhor do grão de bico, né, da fermentação do grão de bico, perguntou se podia colocar a fermentação dele lá, várias outras perguntaram. E a gente não teria condições de manter todas as fermentações naturais que as pessoas pedem. E aí, para isso, a Puratos criou um site específico chamado Quest of Sourdough. Vou até mostrar aqui. Opa! É esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Quest of Sourdough. Esse site aqui, você pode catalogar sua fermentação lá dentro. E o que é super interessante é que ela vai te dar depois um perfil de como sua fermentação natural é. Não sei se vai conseguir pegar aqui, tá vendo? Dá para você Tá ver? dando para ver Essa sim aqui um é minha pouco. fermentação natural. Essa aqui é Que minha. legal. Ela vai falar que é um pouco mais acética, mais láctea, se é mais frutada, se ela é mais tostada. Então você recebe também um diagnóstico da sua fermentação natural. E Depois você outro, me manda direitinho pelo WhatsApp o link que eu vou mando. compartilhar no grupo. Aí vai Seria ficar, ótimo. fica Seria ótimo. melhor, né? Nós já temos, se não me engano, mais de 6 mil. Eu vou olhar direitinho depois aqui, mas tem várias já no mundo inteiro catalogadas. E no Que bacana. Brasil, a gente queria alimentar isso para poder realmente alimentar a fermentação natural, né? Assim, de alimentar as pessoas com essa ideia de delas colocarem lá. É também um site sigiloso, assim, não é que a gente vai pegar essas informações para fazer nada. A gente só quer mesmo compartilhar nossa paixão com outros. Aliás, se é uma coisa que existe dentro da nossa empresa, paixão. O Carl Desmet, que é o curador da fermentação natural, assim, se você entra no Instagram dele, você vai ver, final de semana ele está fazendo pão. Assim também como os diretores, todos eles, você vai ver, estão fazendo pão no final de semana. Até perguntei para ele, você não cansa de fazer pão? Ele falou, o pão é uma droga, você vicia em fazer isso. Vicia. Mas realmente é apaixonante, né, Johannes? Assim, a gente que não faz o pão, por exemplo, eu não faço, mas a gente vai vendo os profissionais, vocês falando, fazendo, realmente vai despertando na gente a vontade de querer fazer também. Então, eu imagino que quem trabalha com isso fica realmente aí cada dia mais apaixonado em fazer o pão, né? Isso. Eu vou começar com algumas perguntinhas aqui do pessoal lá do grupo, tá? Qual a proporção de levain precisa ser usada para pães doces? Para pães doces, pode ser também assim, entre 5% e 20%. Ou pode ser até mais. O que tem que tomar cuidado é que os pães doces, eles não aceitam muito, não dá para fazer muito... uma fermentação natural muito acética, tá? Tem que tomar bastante cuidado, porque quando você faz muito acético, o pão doce fica meio conflitando na boca, sabe? O acético com o dulçor, sabe? O que vale é sempre cultivar uma fermentação natural mais láctea, ou seja, mais quente. Isso, Eu só e aí, aprendendo. tem umas fermentações naturais, por exemplo, de brioche, tem fermentação natural, e também tem fermentação natural de panetone, né, que é super conhecida. A próxima pergunta. A outra pergunta é, para panetone só serve pasta madre sólida ou outro tipo de levain dá certo? A minha experiência fala que é o lievito, né? Acho que eu até não sei a pronúncia direito, mas os italianos que me perdoem, que me corrijam também se eu estiver falando errado, mas é o lievito naturale, né? Que é a base da fermentação natural na Itália para se fazer
o panetone. Inclusive, lá na Itália, não se pode ser chamado de panetone se não seguir esse processo. E Sim. não usar a quantidade certa de manteiga e não seguiu, né, o protocolo direitinho da receita de panetone. Então, o que se tem que tomar cuidado é mais com a acidez. Mas as fermentações mais sólidas, assim, mais, né, para panetone, no caso, elas também, no meu ponto de vista, elas têm um pouco mais de leveduras ali dentro, sabe? Que você vai precisar delas para poder fortalecer sua massa e ela ter aquele impulso que tem, né, de fermentação natural. Entendi. Outra pergunta, como tornar o levain fraco e o levain forte em um levain forte? O levain forte, quando a gente fala de fraco e forte, a gente está sempre, a gente fala mais no teor de força fermentativa ou fraqueza fermentativa. A gente Sim. não fala muito de acidez, tá? Então, só para Acho que foi essa unificar. pergunta. Então tá bom, é só para unificar, para todo mundo entender o que eu vou falar, porque quando eu falo forte é por causa das leveduras. Quando eu quero leveduras, eu vou, e acontece também com o panetone, eu alimento ela mais rápido, em tempos mais curtos, chegando até a 2 horas, eu alimento, e depois alimento de novo, depois alimento de novo, porque eu quero impulsionar todas as leveduras que estão dentro daquela fermentação natural. E aí eu fortaleço ela na medida que eu alimento em tempos mais curtos, com uma temperatura de massa um pouco mais quente, e enfraqueço ela quando eu deixo ela, tipo, se eu deixar 3 dias essa fermentação natural aqui, porque o que acontece? Quanto mais tempo eu deixo na geladeira, mais ácidos acéticos desenvolvem também, porque é frio, lembra? Frio vai desenvolver mais acidez. E os ácidos acéticos, em alguns casos, em muitos casos, com o passar do tempo, eles podem até selecionar as leveduras, né? Então, assim, tem que tomar cuidado para que o excesso de acidez não destrua a fauna de leveduras que você tem ali, fazendo com que ela fique fraca. Essa é uma fermentação natural fraca. Em alguns casos, até existe recomendação, assim, porque tem gente que é extremamente acético, né? O pão italiano é um pão extremamente acético. E aí as pessoas às vezes falam, não, eu vou usar uma fermentação natural e vou colocar um pouquinho de fermento também, para que eu pegue a acidez da fermentação natural para se transformar e o fermento, um pouquinho de fermento natural para combinar as duas coisas, porque aí vou ter acidez mais o fermento natural para fermentar, né? Entendi. Agora outra perguntinha. Como saber se alimento o fermento na proporção 1, 2, 3 ou 1, 2, 2? Qual é a diferença no resultado? 1, 2, 2, quando eu falo só para todo mundo entender, 1, 2, 2 é o seguinte, uma parte de fermentação natural, 2 partes de farinha e 2 partes de água. E 1, 2, 3 é uma parte de fermentação, 2 de farinha e 3 de água. Bom, qual foi a pergunta? Peraí, deixa eu pegar aqui de novo. Desculpa. Não tem problema. Como sei, saber né? se alimento o fermento na proporção 1, 2, 3 ou 1, 2, 2? Qual é a diferença no resultado? Tá. A diferença no resultado é o seguinte, você precisa saber quanto tempo você vai fazer o pão. Porque quanto mais você bota farinha na sua fermentação natural, mais você dilui as bactérias que estão ali dentro. Então, assim, você vai precisar de mais tempo para que todas as bactérias cheguem em em toda aquela quantidade de farinha que você colocou. Então, quanto mais farinha eu coloco, mais eu estico o tempo. Quanto menos farinha eu coloco na massa, mais eu encurto. Esse 1, 2, 2 é muito usado para você alimentar de manhã cedo e fazer pão à tarde. E 1, 3, 2, talvez seja isso que ela quis dizer, que é uma de massa madre, 3 de farinha e 2 de água, é mais usado para fazer o pão no dia seguinte. Entendi. Agora eu vou fazer algumas perguntas aqui de uma única pessoa. A autólise é necessária em todo o processo de produção? Não, não é necessário em todo. É bom que tenha, porque quanto mais eu uso o processo de autólise, melhor é. Primeiro, a temperatura tem que tomar cuidado, porque só a palavra autólise sozinha não faz milagre. A autólise, você tem que saber primeiro, é um processo que você coloca água e farinha
porém você precisa saber a temperatura certa, porque o que você quer não é só hidratar a farinha, você quer também uma certa atividade de enzimas ali. Então você Sim. precisa saber entre 18 a 22 graus é a melhor, o melhor, onde você vai melhor desenvolver as enzimas ali para começar a trabalhar. Então, não é somente colocar água. Muita gente eu vejo falar, eu faço autólise, bota água gelada e a massa fica gelada ali dentro da maceiro, que a autólise pode demorar 1 hora, como também pode demorar 12 horas, né? Então, assim, depende do processo. Mas o importante, mais importante, é fazer o processo de autólise na temperatura certa. E essa temperatura certa varia entre 18 a 22 graus. E o tempo pode variar entre 1 hora e 12 horas. E é importante que a autólise ela serve para a atividade enzimática aumentar e também serve também para que a farinha absorva mais água. E aí você precisa de menos tempo de amassado também. Entendi. O processo de crescimento da massa, do pão de fermentação natural, deve ocorrer em temperatura ambiente ou em temperatura a frio? Depende. O que você quer do pão? Tudo Tudo depende. Lembra Tá do princípio, né? Lembra do Sim. princípio que massa fria, quando eu conduzo uma massa mais fria, ela vai ficar mais ácida. O pão italiano é um grande exemplo dele, porque o pão italiano a gente faz o seguinte, a gente faz a massa hoje, faço a massa agora, deixar ela descansar 2 horas, para né, as leveduras começarem a trabalhar, os ácidos começarem a se transmitir para toda a massa. Depois eu corto em bolas, no tamanho certo, desejado, deixo ela descansar mais 1 hora, depois eu faço o formato final nela, e aí eu coloco na geladeira, com um plástico direto em cima dele. Porque aquele processo ele vai fermentar devagarzinho no frio, vai trazer um sabor acético. E pode ver que os pães com muito sabor acético, eles têm a textura, que são os alvéolos, que a gente chama o miolo do pão, mais fechadinho, mais rendadinha. E caracteristicamente eles criam uma casca mais grossa também. Mais grossa, é verdade. E aí forma aquele couro, assim, sabe? Quando você come, às vezes você sente até né? Assim, aqui a língua, aqui atrás, assim, na boca, você sente pegar um pouquinho pela acidez. Então, assim, e aí se eu conduzo meu pão por uma temperatura mais amena, e eu estou dizendo que, por exemplo, fazer pão agora está quase um pouco frio, mas se estiver um pouquinho mais quente que isso, tipo 18, 20 graus, é ótimo fermentar essa temperatura, porque ele fermenta bem devagarzinho e fica um pão fantástico. Mas se eu estiver no Rio de Janeiro, em Fortaleza, ou em Recife, isso pode ser muito quente. E aí talvez eu precise de uma geladeira ou então de um ambiente climatizado para regular minha fermentação natural. Lembrando, para quem quer fazer em larga escala a fermentação natural, aí sim, você precisa de uma câmara fria ou de uma câmara, vamos falar assim, com temperatura regulada, porque senão você perde muitos padrões, os processos, porque nos tempos quentes ele fermenta muito rápido e nos quentes frios fermenta muito devagar. E aí, para você manter processo, padrão, manter tudo que o consumidor precisa, é importante. A quantidade de proteína contida na farinha de trigo interfere na formação de alvéolos? Interfere. Mas assim, tem que tomar cuidado, porque senão o pessoal fala assim, não, tem que comprar só farinha importada. As farinhas importadas são magníficas, são realmente muito boas e recomendo. Mas aí eu tenho que entrar para aquele outro aspecto, né, de você vender um pão. Tem gente que consegue vender um pão a R$40 o quilo, R$35 o quilo, de fermentação natural, e vale a pena. Aí eu falo, vai fundo, né? Aí você tem várias, tem a Bagatelle, Cinque Stagioni e todas as outras fornecedoras de farinha que são muito boas, e recomendo mesmo. Mas se você fala, não, eu queria, né, trabalhar com preço mais baixo, eu queria incorporar, e claro, você perde um pouco de salto de forno, um pouco de abertura de pestana, né? Que o salto de forno é aquele momento que você coloca o pão dentro do forno e ele dá aquele, né, aquele pulo, se abre a pestana e tal, que acontece nos primeiros 5 minutos, 5 a 7 minutos do forneamento. Então você vai ter um pouco menos, mas vai ser um pão gostosíssimo do mesmo jeito, assim. Bacana. Tem uma pergunta aqui também, que a pessoa quer saber a diferença do authentique, Duran e Origem. Ah, beleza. Deixa eu só responder, vou dar mais uma questãozinha rapidinho aqui sobre a farinha.
só para desmistificar um pouco, assim, o pão de fermentação natural, gente, ele é fantástico por si próprio. Se ele abrir a pestana, ótimo. Se não abrir, ele é fantástico do mesmo jeito. Não menospreza um pão por causa da pestana, não. Tá Aqui certo. eu vou mostrar um pão aqui, por exemplo, ó, nem abriu tanta pestana, mas esse aqui até o pessoal da Basilicata fala que é o pão de peito, porque os portugueses cortavam pão assim, ó, no peito, assim, sabe? Sim. Então, então se Legal. você... esse aqui, por exemplo, pão de nozes, olha aqui. E olha Olha só, que... tá com os alvéolos fechados, mas não tem problema, gente. Isso aqui é fantástico. Um cheiro gostoso, é maravilhoso. Então, assim, é bom que você chegue um dia à performance máxima de você colocar o dedão dentro de um alvéolo, que é maravilhoso, mas não esquenta a cabeça só com isso, não. E pensa no sabor do pão. Eu já comi pães com os alvéolos abertos, maravilhosos, sem sabor, como eu já comi um pão que é feito na Alemanha, meu pai mora no interior da Suábia, lá na Alemanha, e eu comi um pão que é feito na fogão a lenha, que parece um pedaço de pedra. Você come o pão, é fantástico. Então, assim, não é a pestana que define se o pão é gostoso ou não. O pão é gostoso pelo sabor que ele vai trazer, pela fermentação. É muita história para falar que a fermentação vai deixar de ser o sabor. E a segunda pergunta era sobre o Authentic. Primeiro, eu vou explicar sobre o Authentic. O Authentic é um componente ativo base em fermentação natural, que a Puratos é dona dessa marca e desse produto, né? Que é um produto fantástico, que é a fermentação natural em pó, vamos dizer assim. Vamos resumir dessa maneira. E essa fermentação natural, o Authentic, ele tem duas versões. Porque as fermentações naturais, como eu tenho aqui, cada um é de um jeito, elas têm também diferentes sabores, essas minhas. E a fermentação natural do Authentic Durum e do Authentic Origin também tem tem dois sabores diferentes. O Origin é um pouco mais acético, porque é uma fermentação natural do sul da França, e o Authentic Durum, esse tem uma história magnífica atrás desse Authentic, porque ele é a fermentação natural, se não me engano, a número 1 na biblioteca. Quando a gente contratou uma pessoa, eu vou contar rapidinho, tá? Eu sou cheio de história a gente só tem 2 minutinhos, senão a gente não consegue então tá bom. falar. É um pão de Altamura, esse pão foi feito lá em Altamura, com uma fermentação de semolina, que confere um sabor mais lácteo, mas extremamente perfumado. Então são duas versões de Authentic que são muito ricas e muito fácil de trabalhar com elas no caso de não ter que cultivar uma fermentação natural e tudo mais, né? E ela pode utilizar nos pães macios, tipo brioche? Não é recomendado porque as leveduras que estão ali dentro não suportam tanta carga de açúcar, que tem um brioche de manteiga. Mas você pode combinar o Authentic com um fermento. Sabe, usar talvez 1% de fermento ou 1,5% de fermento com o Authentic para você ter, pode usar assim Aí eu recomendo usar o Durum, que é um pouco mais lácteo. Tá bom, Johannes. Tá? Quero encerrar a nossa live aqui, senão a gente não consegue salvar lá no IGTV. Ótimo. Te agradeço de coração pela participação, por essa aula maravilhosa que você deu pra gente, tá bom? E Obrigado pode contar com o vocês. que você precisar. Maravilha, tudo de bom para vocês. Um grande abraço em todo mundo aí. Adoro todo mundo. Adoro vocês também, viu? Adoro fazer evento com vocês. Um beijo grande para vocês aí. Beijo, Johannes. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.